E olha, a nossa pauta envolve celebridades e vacinas agora, gente. Olha só, tem celebridade que cortou relações com quem não tomaram o imunizante. Tem quem não tomou e está sofrendo consequências. E tem quem quer tomar, mas ainda não tomou e está sendo criticado por isso. Paulinha, explica o combo pra gente, por favor. E ainda tem a gente, né, que não é celebridade, mas será que a gente vai ter que tomar, né? Tem algumas decisões já na Justiça do Trabalho. Quem não vacinar não senta nessas cadeiras. Por exemplo, será que vai ter? Todos vacinamos, Do meu né? lado, Todos pode. nós. Sim. Agora estamos todos. Primeira dose, pelo menos. Até o Adrilles, Claro. gente. Até o Adrilles vacinou. Qual? Isso é outra coisa também. Qual é ótima. Eu tenho uma tese que é o seguinte: o cara olha pra você e vê pelo seu jeitão ideológico qual vacina você vai querer. A minha foi Coronavac. Eu e o Paulo tomamos Pfizer e AstraZeneca. O Joel, Coronavac, um homem de esquerda. Coronavac. E você, Paulinha? Pfizer. É porque você é aristocrata. Olharam pra mim, né? Olharam e falaram. Essa aí é É Pfizer. monarca. Paulinha, você Gente. tem cara de Pfizer. Olha, fora isso, tem um lance dessa pressão também. Qual você tomou? Tanto que um monte de gente que posta o negócio da vacina. Aristocrata enrustido. queria Posta o Pfizer, negócio mas- da vacina e tira qual a vacina tomou, até pra não causar esse tipo de discussão que o Adriles fez questão Eu de fazer. mostrei e alguns vieram me Maurício. zoar. Achei tão tosco. Tomou Coronavac. E daí, gente? Não vai pra Paris. Comigo também. Você Comigo tem que tomar também. que tem, cara. Não vai tem pra essa, Paris. Não tem essa. Macron, seu ídolo, não deixa você pisar lá. Vamos vai tentar, liberar. Então vamos lá, vamos tentar vamos entender o voltar combo. um pouquinho, Eu quero né? entender o combo. Porque temos, por exemplo, Jennifer Aniston, essa mulher que fez Rachel de Friends, muitos filmes. Ex-Brad Pitt, essa atriz famosíssima de Hollywood, protagonista de The Morning Show, uma série ótima no Apple Plus, que diz o seguinte, que assim, cortou relações com as pessoas que se recusaram a vacinar contra o coronavírus. Diz que, olha, não dá, não tem tempo para pessoas anti-vacina, que não ouvem a ciência, então foi lá, cortou relações. Você sabe que a atriz brasileira Carol Castro e também a Isa, cantora, tomaram atitudes semelhantes também, atitudes parecidas. Aí a gente teve o baterista do The Offspring, que é o Pete Parada, que foi lá nas redes sociais dele informar o seguinte, que ele acabou removido da banda, estava desde 2007, depois de informar que ele não tomaria a vacina contra a Covid-19. De acordo com ele, foi uma decisão médica. Ele diz o seguinte, que ele tem um histórico médico pessoal e o perfil dos efeitos colaterais dessa vacina, o médico dele recomendou para ele não ser vacinado esse momento. Aí diz aí, ó, eu peguei o vírus há mais de um ano, foi moderado para mim, não tenho confiança de que então tenho confiança de que poderia lidar com ele novamente, mas não tenho certeza que sobreviveria mais um pós-vacinação com síndrome de Guillain-Barré, que eu tenho desde a infância e piorou ao longo da minha vida. Infelizmente para mim e para minha família, que gostaria de me ter vivo por mais um tempo, os riscos são muito maiores do que os benefícios. Então ele traz aí essa alegação médica. E a gente teve também aqui no Brasil a questão da ex-BBB, da Sara Andrade, que numa live ali com o namorado, disse que ainda estava numa correria e por isso não tinha sido vacinada. E aí as pessoas, né, foram lá reivindicar essa vacina. Mas como assim? Mas correria? Correria e não tem pode que parar vacinar? a vida. Foi um pouco parecido com o que o Adriles fez aqui. Porque eu falei, ué, você ainda não tomou? E ele falou... Eu não. Mas eu falei, você vai hoje. Mas ele foi legal. Boa, Paulinha. Já a Sara, ela, né? E aí ela teve, claro, que se explicar. E eu vou mostrar agora pra vocês o vídeo da Sara contando o que é que tá acontecendo, que ela ainda não conseguiu tomar a vacina. Gente, eu me mudei essa semana pro meu apartamento, que inclusive não tem nada. Só Deus sabe como é que tá sendo os meus últimos dias. Tá bem complicado tudo por aqui. Eu tô correndo atrás de tudo. Mas eu não tinha nem comprovante. O pessoal tá falando que eu moro no Rio, eu moro em São Paulo. Em São Paulo estão pedindo comprovante de residência. Eu não tinha. Quando deu a minha idade, que foi no final de semana, eu contei até numa live que eu não tive tempo. Que eu tava até falando com os fãs que acompanharam tudo. Se eu tivesse pegado comprovante de alguém, seria fraude. A gente até falou da minha equipe aqui que a gente precisava esperar o meu pra justamente não ter nenhuma polêmica sobre pegar comprovante de ninguém. Eu tinha que esperar o meu, eu tinha que fazer o meu. E eu tô ficando com medo disso aqui. Eu não sei o que vocês esperam de mim. Se eu me afasto, eu sou cobrada. Se eu falo, vocês recortam, usam contra mim.
ninguém pediu a minha resposta, ninguém leu o meu posicionamento. Os sites sérios, eles apenas replicaram o vídeo, sem nenhuma chance de explicação. E mais uma vez, eu fiquei como inconsequente, alienada, egoísta, e vocês não fazem ideia do que eu tô vivendo. E isso precisa parar, gente. Vocês precisam me deixar viver, cara, aprender, errar, como qualquer ser humano normal. Eu não sou contra a vacina, eu sou a favor da vacina. As vacinas salvam vidas, inclusive tô louca pra tomar a minha. Então tá aí, ela tá louca pra tomar dela assim que ela conseguir esse comprovante. Você vê que vira uma problematização. Nossa. Se eu fosse com outro comprovante, iam falar que era uma fraude. E aí as pessoas ficam se cercando, né? Assim, não, o que me chamou a atenção, Paulinha, foi justamente isso. Que ela falou que já tinha preparado a assessoria dela para esse caso de, se o comprovante... Como seria melhor ela ir, porque né? talvez ela esperar. seria cancelada por causa disso. Quer dizer, ela já pensou neste cancelamento. Só que ela não pensou no outro... Ela já age pensando lá na frente. Só que ela não pensou no outro de falar que... Demorou para tomar. Demorou para tomar porque a vida dela tá meio corrida, conturbada. Enfim, tá difícil para celebridades, mas também... para o cidadão comum, né? Recentemente, a gente teve o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo decidindo que uma empresa pode demitir um funcionário se ele se recusar a tomar vacina contra a Covid-19. Então, a gente teve ali essa questão de uma prestadora de serviço, era uma auxiliar de limpeza, que prestava serviço para um hospital municipal em São Caetano do Sul, e ela se recusou a tomar a vacina, acabou sendo demitida. Então, no entendimento do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, a justificativa é de que o interesse pessoal não pode se sobrepor ao coletivo. Então, ainda tem essa questão que eu sei que está sendo discutida em várias empresas. Tipo, como será aqui a nossa política, né? A gente quer que... lixo na rua. Eles já brigam antes de ela encerrar. nem terminou a nova. Mas a ideia é assim, como que vai ser a política da nossa empresa? A gente vai exigir que todos sejam vacinados e a gente vai cobrar por isso? É possível fazer isso dentro da legislação ou não? Então esse é um outro ponto que atinge a todos nós, que não é só a celebridade, né, cobrada ali nas redes sociais. A gente trouxe aqui nas férias da Paulinha também o caso do ator lá, o Casarré, que teria se recusado a tomar vacina. Na novela, né? Estava pensando, também. né? E que a Globo poderia tirar o papel dele ali da novela. Eu tenho uma opinião sobre esse caso. Eu acho que é o seguinte, até queria ouvir o nosso filósofo e o nosso poeta sobre isso, de uma discussão um pouco mais densa, porque eu acho que isso faz parte de um grande fenômeno. Opa! Tudo politizou no Brasil. O Paulo absolutamente tá tudo. Não, mas é verdade. Tudo. Mas tem razão, gente, nesse caso. Absolutamente complicado. O Brasil hoje é absolutamente politizado, polarizado. Os caras. Mas a vacinação não é só o Brasil que é politizado. Calma. Vamos tentar trazer, mas vamos tentar trazer os debates que a gente faz. Por exemplo, quando eu me lembro muito bem quando não sei se foi o Dado Dolabella, alguém que publicou uma foto de um peixe em Fernando de Noronha. Caio Castro publicou uma foto de um peixe. Depois começaram a chamar o cara de bolsonarista porque ele comia peixe. Que é isso, gente? Assim, as pessoas estão completamente loucas. Tudo se politizou no Brasil. Eu acho que isso que está acontecendo, essa patrulha, ela é uma simples consequência dessa politização, dessa polarização que há. Porque tudo, no final, tem um objetivo. Por que estão indo para cima da Sara, no caso? Porque simplesmente querem impressioná-la e estão tentando fazer com que ela vá lá e se vacine, porque lá atrás... Ela tinha falado do Bolsonaro. Ela se posicionou no Big Brother Brasil a favor do Bolsonaro. Exatamente. É por isso, gente. É só por isso que está acontecendo. Ela também fez uns posicionamentos estranhos em relação à pandemia, não só em relação ao Bolsonaro. Acho que tem a ver com a pandemia. Mas a questão que eu acho que é muito louca é que a vacinação, gente, sempre foi uma política pública. Todo mundo vacina os filhos sem questionar tanto isso. Não é assim. Eu considerava deles essa conversa de Haribo maluco. Tipo, gente que fica assim. Eu só como mel com não sei o quê e meu filho não vai vacinar. E de repente virou uma coisa totalmente... Gente, desculpa se você tem essa linha de pensamento, não tô querendo ofender, mas tô falando, esse tipo de conversa eu só tive na minha vida com mães que têm essa coisa da antroposofia e que são contra a vacina. Tipo riponga.
Ripongos, Mas e assim, tem uma nada coisa que é contra cada um com diferente, seus Paula. problemas, mas assim, eu acho que sempre foi política pública, gente. Todo Sim, mundo ia Paula, lá e mas não é tão tomava, simples catapora, assim. tríplice. É Criança óbvio que toma tem que vacina tomar, com é 6, óbvio, com 7. Não é óbvio. Por que agora a gente está problematizando uma vacina que vai eu nos te explico. libertar? É um atraso, Calma lá, de uma vamos lá. pandemia muito séria. Não, calma É um lá, vamos lá. suicídio Deixa eu coletivo, contrapor a é um Paulinha suicídio aqui. Deixa eu me coletivo. contrapor um pouco a Paulinha. Existe, sim, políticas públicas de vacinação em massa, tanto no Brasil como no exterior, porque antes as vacinas eram feitas com a devida restrição e cronologia científica. Vacinas contra cachumba, rubéola, poliomielite, elas demoraram 5 a 10 anos, Paula, porque você tem que pesquisar os sintomas adversos a longo prazo. A gente hoje vive numa fase emergencial da vacina. E eu não nego isso, eu não nego a necessidade da vacina, eu acho que é necessário, acho que é uma campanha de conscientização, só que é uma questão de custo-benefício. A gente não sabe ao certo, pelo menos a longo prazo. A curto prazo parece que os efeitos são controlados, né? São relativamente bastante bons nesse sentido, mas a longo prazo a gente não sabe. Então, eu defendo o direito, por exemplo, desse rapaz que tinha uma doença autoimune e que não quis tomar vacina e que já teve a doença e que causa, já ter tido a doença, uma imunidade de cerca de 13 meses, segundo estudos científicos de Israel. Então, eu acho que não pode ser imposto de goela abaixo da população a obrigatoriedade. O que deve ser colocado é o custo-benefício gigantescamente positivo de se tomar a vacina. Agora, a partir do momento que você cria exatamente o elemento de passe livre só com vacina, ou de demitir pessoas, ou de ostracizar e estigmatizar e agir com preconceito em relação a pessoas que ainda querem, por exemplo, tomar a vacina e não querem, aí o Paulo tem razão. É a politização de um elemento de cura, de um custo-benefício extremamente positivo que existe. Aí eu vou até além, não só no Brasil, como no mundo. A gente tem a indústria da vacina, a indústria farmacêutica, a gente tem um controle, uma tentativa de controle social da população, tem uma série de coisas assim. Agora, a vacinação hoje é uma espécie de... como se fosse um preconceito aceito. Como a escravidão era aceita, em certa medida, no século XIX. Não, eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é ruim a vacinação, mas é ruim você pegar pessoas que eventualmente não podem, por comorbidades, ou por serem muito velhas, ou, por exemplo, crianças e adolescentes que parece que não existe a necessidade de vacina e você coloca, tem que tomar. Eu acho que essa imposição é temerária e tem um cálculo político, não só no Brasil, como no mundo. Você obrigar as pessoas, diferente de fazer uma ampla conscientização. No Brasil, você tem 94% de pessoas conscientizadas. Não há necessidade de perseguir pessoas que atrasaram a vacina ou querem tomar uma vacina melhor ou, eventualmente, por comorbidades e doenças, como no caso desse ator, não quiseram tomar a vacina. É um pequeno ingrediente a mais para a conversa. Nem vou já apresentei meus pontos aqui. Acho que em Nova York parece que vai sair uma lei de que para você entrar em restaurantes você vai ter que apresentar a vacinação. Eu sei que em Portugal hoje, para você frequentar restaurantes, você tem que apresentar ou o teste negativo da Covid ou a vacinação em 2 doses. Não é legal. Então, só queria trazer esse ingrediente isso já a mais. existe, por exemplo, eu ir para a África do Sul, eu preciso estar vacinado Mas é com febre diferente. amarela. Não, é diferente. Vai exatamente. Vacinar não é exatamente. Mas a vacina da febre amarela levou 10 anos para ser colocada. Mas isso vai ser por um momento também. Mas daqui a 10 anos, então vai ser obrigatório. Mas a diferença, Paulo, note bem, aí é um argumento realmente puramente científico. Você colocar uma vacina em obrigação, que está em fase emergencial, você não sabe sintomas a longo prazo, em pessoas ou mais velhas, ou crianças, ou adolescentes, ou que têm comorbidades, ou que já tiveram a doença, é temerário. A vacina da febre amarela já foi amplamente, universalmente aceita como segura e eficaz. Graças a pessoas que se vacinaram. Agora, e quando começaram a se vacinar, Joel, não tinha os efeitos de longo prazo. Não tinha os efeitos de longo prazo. Toda vacina, quando começou, ninguém sabe se daqui a 40 anos vai dar alguma coisa, porque ninguém vai ficar testando 40 anos. Peraí que você falou. Peraí, Adriles. Agora você vai ouvir o Joel. Vai. Existe um movimento, infelizmente, organizado contra a vacinação. Felizmente, no Brasil, ele tem sido fraco. Mais ou menos. Diferentemente dos Estados Unidos, que tem estado que não consegue chegar a 40% de vacinados, mesmo com vacina sobrando, mas não chega porque as pessoas não querem. Aqui no Brasil, nós temos a cultura pró-vacina. Isso é uma força nossa. Eu acredito que a gente vai passar os Estados Unidos, vai estar melhor que os Estados Unidos e muitos países da Europa em algum tempo, conforme a gente fosse vacinando. Isso é nossa força. Infelizmente, o movimento antivacina, esse tipo de raciocínio, busca encontrar subterfúgios, que não é mais a negação direta da vacina, como tentaram lá atrás. Eu lembro que a deputada Bia Kicis compartilhou conteúdo de que a vacina da Pfizer poderia gerar mutação genética na pessoa, mutação do DNA.
É a loucura mais tresloucada e descarada que você pode acreditar, que foi usada por diversos setores da extrema-direita para tentar ser contra a vacinação. Então isso foi, felizmente, fracassado. Mas ainda tem os subterfúgios. Mas será que vale a pena mesmo? Será que não tem riscos? A gente não tem evidência nenhuma de nenhum desses efeitos colaterais, mas vai que no longo prazo tem efeito. Meu caro, você já sabe quais são os efeitos de longo prazo desconhecidos também da Covid? A gente tem gente que pegou o Covid há mais de um ano e que até hoje tem sequelas e sequelas que prejudicam a sua vida, sejam neurológicas, sejam do pulmão, seja da respiração. As sequelas estão aí. A vacinação, ela não protege só você. Não é só um cálculo egoísta de custo-benefício. A vacinação é importante para chegarmos, aí sim, à imunidade de rebanho. E isso a gente só faz se todos estiverem vacinados. Dito isso, é um absurdo essa patrulha, esse policiamento das massas sobre indivíduos. Você conhece alguma coisa da vida da Sara Andrade? Você sabe os motivos para ela ter ou não ter se vacinado? Então, antes que você conheça, não condene. Antes que você conheça, não acuse em público, não jogue pedra. Mas isso aí você vai estar fazendo. Isso aí você vai estar fazendo. Isso aí você está fazendo mais injustiça, algo muito pior do que a decisão dela de se. Será que ela podia ter vacinado antes? Talvez, mas teve problemas, não foi, vai depois. Mas esse aqui é o problema. O importante não é um movimento anti-vacina. Peraí, o importante. Joel, um minuto. Eu pedi um minuto aqui. Um minuto. São 11. Vini, você queria fazer uma pontuação em relação à questão da Sara que a gente estava comentando? E da questão do passaporte, porque o passaporte também, ele vai ser emergencial num primeiro momento, né? Ele não vai ficar... Vai ser para sempre que a gente vai precisar apresentar. 30 segundos para cada um de vocês, Joel Pinheiro. Em Portugal, para você entrar na praça de alimentação, você apresenta seu comprovante de vacina, tá certíssimo isso. Isso é totalmente diferente de patrulhas condenando indivíduos. Isso é só uma regra. Assim como a gente tem regra para tudo. Quero botar meu filho na escola aqui no Brasil, mostro a carteirinha de vacinação. Tá corretíssima essa regra. Essa regra, inclusive, é um incentivo para que as pessoas se vacinem. Muito diferente do patrulhamento violento que indivíduos fazem, de massas fazem com indivíduos. 30 segundos, Adriano. Tá erradíssima a regra, porque é a coletividade querendo esmagar a individualidade de pessoas que eventualmente não podem, ou pelo custo-benefício, não querem tomar vacinas, ou que são muito mais velhos, ou que são crianças, adolescentes, que não têm nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de efeito adverso em relação à Covid. E aí você vai colocar um risco imposto a pessoas que podem arriscar a saúde tomando uma vacina a longo prazo que pode dar sintomas adversos. Ou seja, e não acho que é uma coisa de curto prazo. Eu acho que abre-se esse precedente e isso vai se estender por muito tempo. Controle social começa sempre assim. Paulinha, é pro seu bem, depois do qual que é a